Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos um tempo de silêncio em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que também sopre sobre nós um sopro novo de acolhida do mistério da fé que a palavra hoje nos introduz, nos mergulha. Peçamos o auxílio do Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, passados os dias festivos da Semana Santa, devemos continuar no mesmo ardor. A igreja chama essa primeira semana de oitava de Páscoa. Viver os 8 dias da Páscoa como se fosse um, e viver os 50 dias da Páscoa como se fosse uma semana. Isso é tão bonito. Ao longo destes dias da Páscoa, nós não podemos permitir que acolhamos com prejuízo
todo o transbordamento que a ressurreição traz. O critério para que a gente não desperdice nada da extraordinária força da ressurreição que Jesus ressuscitado traz para a sua igreja nesses dias. Ele mesmo ressuscitado encontra-se com a sua igreja. Ele dá as primícias da sua vida vencedora, da sua ressurreição. Nós somos beneficiados com as primícias do ressuscitado, os primeiros frutos que brotam dos lábios e do coração misericordioso do Senhor, dão-nos um rumo de eternidade. São muitos os elementos. Eu recomendaria para você não desperdiçar. Depois, ao longo da semana, retome essa primeira leitura, que é chamada de o retrato das primeiras comunidades cristãs. Cante e louve o Senhor com esse salmo. O Salmo 112, que diz: clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Eu fico pensando, como pode clamores de alegria? Parece que clamores não combina com alegria, mas se trata de alguém que chega dos escombros da morte, da execração na cruz. Clamores de alegria, ainda com lágrimas da dor da paixão, um sorriso novo brota, e o clamor de alegria deve ressoar pelas tendas dos fiéis. Imagine todas as igrejas hoje no domingo ressoando esse clamor, mas imagine você também como templo do Espírito Santo, e você uma tenda onde o clamor de alegria ressoa. Não desperdice essa força. Ressoe no mais profundo, nos extremos do seu ser, esses clamores de alegria. Vamos ao Evangelho. Eu ficaria uma semana aqui com esses textos. Vamos. João, a força da ressurreição, número 10 do seu folheto, João 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, duas realidades se misturam: anoitece, porta fechada, medo dos judeus. Duas realidades se misturam. Essa parte triste, dolorosa, escurece, porta fechada e medo, mas mesmo assim é primeiro dia, ainda que os últimos minutos do primeiro dia, e ainda assim os discípulos se encontram reunidos. Duas resistências à força da morte. Por um lado anoitece, a porta fechada e o medo. Por outro, a criação retoma primeiro dia, e a gente teima em reunir-se, apesar do medo. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: brada a igreja. A paz esteja convosco. De novo, brada a igreja. A paz esteja convosco. Ressoe nas entranhas do seu ser, brada a igreja. A paz esteja convosco. Você imagine esta voz do ressuscitado fazendo tremer as entranhas do seu ser, seu coração, da sua alma. Shalom, a paz esteja com você, esteja convosco. Como pode Jesus, depois de passar por tudo isso que a gente viveu na Semana Santa, exatamente a primeira palavra que sai dos lábios dele é essa: Shalom, paz, esteja com você. Ele não disse, não se iluda, existe uma fezinha, água com açúcar, um cristianismozinho cor-de-rosa,
de Hollywood e da Disney que não é o cristianismo do Evangelho. Ele não diz: não se preocupem porque os problemas acabaram. Ele não diz: não existe mais nenhuma realidade que imponha medo para vocês. Ele não promete nenhuma ilusão. Ele não fala que lá fora agora é só sossego. Ele sabe que as portas fechadas, o medo dos judeus, não são realidades que acabaram. Mas ele diz que aqui dentro de mim, de você, pode inaugurar uma realidade, um tempo novo, de paz, apesar de tudo que rola lá fora. Lá fora, repito, não mudou, mas dentro de você inaugura uma realidade nova. A paz. Depois dessas palavras, versículo 20, brada: mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus, o Senhor. Por verem o Senhor. No ano passado vocês se lembram que eu preguei dizendo que quando Jesus mostra as mãos e o lado, é o mesmo que tirar do bolso um recibo e dizer, com as marcas nas mãos e do lado, dizer: esse é o preço que eu paguei para que você tenha paz, apesar de tudo que te impõe medo lá fora. Esse é o preço que eu paguei, fique em paz. Mas essa semana, lendo as coisas maravilhosas da igreja, eu vi uma outra intuição também bela. Jesus, quando Pedro confessou: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu que te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha sobre igreja. esta pedra construirei a minha igreja. Então, quando ele mostra as mãos e o lado, ele está mostrando os calos do pedreiro, do construtor. Ele pega a sua igreja edificada, a comunidade dos discípulos reunida, e esta comunidade é a sua igreja, construída, e ele traz a marca dos calos com os quais ele se ocupou na edificação desta igreja, fundada agora no preço do seu sofrimento e do seu sangue. Ele diz para a sua igreja: tenha paz, eu fundei, eu paguei, e o poder do inferno nunca poderá vencer. A morte não vai vencer, o sofrimento não vai vencer, a ferida não vai vencer, nenhuma força, nenhuma potência irá vencer a minha igreja. Minha igreja, fique em paz. Tão bonito isso. Dê uma salva de palmas para ele, gente. Brada! Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Vamos louvar o refrão do Salmo? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Vocês. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Pronto. Prepara aí, daqui um pouco a gente canta mais. Pronto, mostrou a mão e o lado. Uma alegria estranha. Uma alegria estranha, porque é uma alegria, um sorriso que brota no meio de cicatrizes. Olhe só. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
Alegria que brota no meio de cicatrizes. Não tenha medo das cicatrizes. Amém? Não tenha medo. A gente precisa aprender a lidar com as cicatrizes, a conviver com elas, e não deixar que elas falem só da dor que foi enfrentada, mas que ela fale da cura que foi experimentada. Ali na porta da igreja eu escuto coisas bonitas demais. O Robson estava me contando do amigo dele, João Ricardo, que teve um problema de saúde, um nome diferente aqui, na visão, e durante 30 dias o João Ricardo, nem sei onde mora, ficava deitado de cabeça para baixo e inclinado por um problema grave na visão, várias intervenções. E o João Ricardo falou, o Robson estava no encontro do mundo do empreendimento dele, disse que o João Ricardo foi e disse para ele: o que me consolava e confortava nos momentos mais difíceis era ouvir a homilia que você mandava. Participava da missa todo domingo, o Robson participa e manda o link da pregação da missa. Então, tem hora que a pessoa dá conta de enfrentar um processo de cicatrização de cabeça para baixo e encontrar um anúncio de paz quando tudo parece de cabeça para baixo, e experimentar a cura e se tornar testemunha da paz, mesmo escutando o anúncio da paz quando tudo parece virado. Pronto. Dito isso, Jesus não desiste. Versículo 21. Novamente Jesus disse, bradem: a paz esteja convosco. Continua. Como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Agora nós vamos mexer num problema grave. A partir de agora, Jesus ressuscitado, ele vai dizer que o mundo terá outra referência para encontrá-lo. A partir de agora, ele, com os calos de construtor que edificou a sua igreja, ele diz que a mesma missão que ele recebeu do Pai, de lá para cá, a igreja recebe daqui para lá. A mesma missão de Jesus, ele diz que é: como o Pai me enviou, também eu vos envio. É a mesma. Ele é portador da palavra de paz, e a igreja deve ser portadora da palavra e do anúncio da paz. O problema é se a gente acredita na igreja. Daqui um pouco a gente vai ver as dúvidas de Tomé. Mas é tão difícil acreditar na possibilidade de que a gente pode levar para o mundo a paz, que Jesus realiza um rito, versículo 22, e depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, brada a igreja: recebei o Espírito Santo. Vai. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus aqui apresenta a síntese da sua missão e da sua obra. Eu vim, ó Pai, para realizar a reconciliação do mundo com o Senhor. A partir de agora, a igreja tem a missão de operar esta reconciliação. E esta reconciliação tem um nome: perdão dos pecados. É uma tarefa tão desafiadora e grande que precisa de sopro do Espírito Santo. Todo mundo aqui que já teve a graça de adquirir a sua casa, conquistar a sua casa, ou mudar, mesmo alugando, montar seu canto, sua casa. Como é bom aquela primeira organização da casa, entrar na casa, a primeira oração na casa, o primeiro louvor que brota na casa. E quando Jesus chega,
pega a igreja edificada com os calos das mãos dele, com o suor dele, com o sangue dele, ele sopra sobre ela, a igreja edificada, que lembra o quê? Quando Deus modelou o primeiro homem, o primeiro vivente, o barro, soprou sobre as narinas do barro e fez Adão. Jesus também modelou a sua esposa, a igreja, e sopra sobre ela, que ele acabou de construir e edificar com o preço do seu sangue, do seu suor, da sua lágrima, e sopra. É um sopro vivente. Ele dá à sua igreja aquele mesmo sopro que o Pai deu ao primeiro Adão. Isso é tão bonito. Nasce aqui a esposa de Jesus, a sua igreja, a sua construção afetiva e amorosa. E ele diz que a obra da igreja é a obra da reconciliação. Daqui um pouco, na oração eucarística, tem um negócio que sempre me impressiona. A oração eucarística número 3. Depois das palavras da consagração, você pode ir lá, não sei se você acha fácil aí. O padre, depois de dizer eis o mistério da fé, ele recorda a memória ao Pai, a memória de Jesus, e depois diz assim: olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, leia comigo, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. A finalidade da igreja é tornar você, pelo operar dos sacramentos, que te oferece daqui um pouco o corpo e sangue do Senhor, tornar você repleto do Espírito, e fazer você virar um material de construção, como um membro no corpo, um só corpo e um só Espírito. Mas isso não se alcança por qualquer preço. Na hora da consagração, Jesus disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. E agora ele diz que é para a igreja ir perdoar os pecados. Quando a igreja sai pelo mundo, quando você volta para casa hoje, para promover na sua família, no seu trabalho, o perdão e a reconciliação, você está fazendo com que o sangue de Jesus opere a remissão dos pecados. Amém? Vai fazer isso hoje? Essa semana, vai? Dai graças a... Sério, brada? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Canta, igreja. Eterna. Eterna é a sua misericórdia. Vocês, dai graças. Dai graças ao Senhor. Eterna é a sua misericórdia. O sopro, igreja. O sopro que te levanta, te ergue, te eleva e faz você portadora do perdão. Irmã, irmão, portadora da mesma obra de Cristo. A mesma. Olha, se Jesus deseja a paz uma vez, uma segunda vez, sopra, dá o Espírito e manda ir perdoar, Ele só manda ir perdoar porque Ele está avisando e prevenindo a gente de que lá fora vai ter encrenca, lá fora vai ter problema. Ele não vai mandar você sair daqui para ir perdoar quem só te faz bem, só te dá sossego, só te faz feliz. Ele está dizendo para você: olha, lá fora o que você vai enfrentar vai exigir de você empenho que eu tive que derramar sangue para remir pecado, e você vai empenhar-se em ser instrumento de perdão, de reconciliação.
O que te espera lá fora não mudou, mas o que tem aqui dentro eu acabei de mudar. Você, a partir de agora, é homem e mulher da paz e do perdão. Amém? Dê uma salva de palmas para ele. Brada. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Canta. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é. Eterna é a sua misericórdia. E você pensa que a encrenca está longe? Tá não, está pertinho. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé é da turma que vai passar a Semana Santa em Caldas Novas, na fazenda, na roça. Os discípulos encontraram com essa turma e disseram, contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas lá, na Semana Santa, ficou fazendo churrasco, comendo peixe, tomando cerveja. Tomé disse-lhes, leiam. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, Firma, igreja. se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Pronto, é assim. O bicho não vai na igreja e não acredita no anúncio da igreja, que deve ser o mesmo anúncio de Cristo. E ainda acha que a dúvida que ele carrega, que a capacidade que ele tem de levantar suspeita é mais forte do que todo o anúncio da igreja. Essa é a presunção. Quando você pensa que você tem remédio para curar a igreja. Está cheio de cristãos assim dentro da igreja. Gente que pensa que eu tenho um modo de ver a fé, que se a igreja não mudar e não ficar do jeito que eu quero, a igreja vai acabar, porque é do jeito que eu penso que deveria ser feito na igreja. Está cheio de cristãos, de padre, que pensa que vai curar a igreja. Está cheio de Tomé, que não vai, ou quando vai, discorda de tudo, volta para casa e abre um canal no YouTube e começa a ter seguidores, dizendo, a igreja tem que ir, o Papa tem que fazer não sei o que, os bispos têm que fazer não sei o que, e começa a ter um monte de seguidores e vender produto, e pôr cabresto no rebanho, no gado. Está cheio de gado seguindo pregadores que acham que a dúvida deles é mais forte que o anúncio da igreja. Tomé levanta suspeita de Pedro, dos discípulos com quem ele convive há 3 anos. Não acredito no testemunho de vocês. Pronto. Tomé carrega uma presunçosa certeza, uma viciada convicção, e ainda pensa em arrebanhar seguidores, como muitos têm seus seguidores nos canais das internets e das redes sociais. Ele até vai domingo que vem na igreja. Versículo 26. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, o medo continua, a porta está fechada. Levou Tomé de volta, mas a igreja continua com medo e fechada. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, brada a igreja, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, a igreja, ponha e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Pronto. É bacana porque a dúvida de Tomé não muda o conteúdo do anúncio de Jesus. O que Jesus anunciou 2 vezes domingo passado é o conteúdo que ele anuncia a hora que chega com Tomé junto. Sua dúvida não muda Jesus.
O que ele tinha dito, ele repete-o: a paz esteja convosco. Nossa dúvida não muda Deus. Amém? Ele permanece o mesmo Senhor para além de nossas dúvidas. Sua dúvida não muda Deus, não faz Deus refém. A minha dúvida não faz Deus refém. Depois ele tem um mimo. Ele vai, segundo o profeta Isaías, aquela primeira leitura belíssima da sexta-feira da paixão: por suas feridas nós fomos curados. Ele trazia no seu corpo as feridas, que é o preço da nossa paz. Aí ele pega o recibo que ele tinha mostrado domingo passado, o calo com as marcas do trabalho dele na construção da sua igreja. Chega Tomé e fala: põe teu dedo, toca aqui a minha mão e o meu lado. Quando Jesus faz isso com Tomé, se você é meio do time de Tomé, você vai dizer assim: tá vendo, eu tenho razão, tem que ser firme assim. Tomé recebeu Jesus de uma maneira diferente dos outros, a gente tem que ser firme assim. Tolo engano. Você pensa que você está tocando o dedo nas feridas de Jesus para provar que você tem razão, mas Jesus está querendo exatamente encostar as marcas de suas feridas nas suas feridas. Ele está querendo exatamente permitir que você toque as suas feridas na ferida dele. E a ferida de Tomé pode ser diferente da sua. A ferida de Tomé, Jesus fala: não sejas incrédulo, mas fiel. O contrário, o antônimo de incrédulo não é fiel, né? É crédulo. Para Jesus não. Está com dúvida? Vai para a missa. Está sem dúvida? Vai para a missa a si mesmo. Está cheio de confusão? Recebe a Santa Eucaristia. Está com toda a confusão resolvida? Recebe a Eucaristia a si mesmo. Está difícil? Escuta a palavra. Está bom demais a vida? Escuta a palavra a si mesmo. Seja fiel. Não deixe a realidade, nem do bem, nem do melhor, nem do pior, decidir sua relação com a esposa de Cristo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Fiel na igreja, fiel a Jesus. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, o seu problema não é conteúdo de fé, mas é infidelidade. Você vai na igreja quando quer. Você quer uma igreja que conte para você de Jesus do jeito que você gosta de ouvir. São os padres do YouTube, da rede social, que criam um jeito atrativo, de preferência, que alimenta os perfis, porque as doenças do mundo, isso é estudo da ciência da comunicação. Os vários tipos de grandes pregadores nas redes sociais, padres, leigos, freiras, e tendo muitos seguidores, e cada um mais maluco do que o outro, sabe por quê? Porque cada um tenta atrair um tipo de perfil, de doentes, de feridos. E como a nossa sociedade está cheia de gente ferida e doente, não falta seguidor para consumir o subproduto deles. De preferência, esses canais e esses tomés das redes sociais, eles gostam de ajudar você a ter dúvida, levantar suspeita do Papa, dos bispos, da igreja. E você vai à igreja, participa da missa, e a igreja te diz, quando você também não vem: vimos o Senhor com maior empolgação. E você diz assim: e se eu não ver as coisas do jeito que para mim tem que ser, não acreditarei. Tem gente que começa a pensar que ela tem que desenvolver um modo de participar da missa. É o jeito que eu rezo, é o jeito que eu recebo a hóstia. Cada um quer ter um jeito mais excêntrico de receber a hóstia, e acha que é o meu jeito de receber a hóstia que salva a missa.
Que presunção do cão! Que capricho de Satanás habita o coração nosso quando a gente começa a pensar que a gente vai salvar a Santa Missa com os caprichos viciosos da dúvida de Tomé. Não sejas incrédulo, mas fiel. Irmã, irmão. Versículo 28. Tomé respondeu, brada: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe deu uma broncazinha carinhosa. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados os que creem na pregação da igreja. Não vê, mas escuta. E o evangelista João termina a narrativa assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome, e não tenhais a dúvida que gostais, e não tenhais a suspeita que cultivais, e não tenhais um canal no YouTube para ensinar todo mundo a inflamar-se contra o Santo Padre o Papa, os bispos, a CNBB, a igreja, porque lá na minha igreja o padre não faz do jeito que eu quero. Bando de Tomé, infelizes, tristes, feridos, machucados. Hoje, Jesus quer encostar a marca de suas cicatrizes vitoriosas nas suas feridas dilaceradas pela dúvida, pela decepção, pela frustração, pela mágoa que você cultiva. Eu queria que a igreja fosse não sei o que para a minha vida, numa certa hora ela não foi. Hoje é dia de você curar suas feridas na relação com a Santa Igreja. Deixe Jesus tocar suas dúvidas, sua incredulidade, sua infidelidade. Mas hoje existe uma doença bem mais perigosa do que a de Tomé: incrédulo e infiel. Bento XVI diz que a ferida mais perigosa dos dias modernos, sabe qual é? A ferida da indiferença. Não me toca mais, não é comigo que está falando, não é para mim essa palavra, não tenho ferida, ninguém vem dizer para mim o que tem que ser curado em mim. Indiferença, não muda nada. Entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito, um tiquinho pior, para menos, porque é indiferente aos sinais tão frágeis. Bento XVI gosta de dizer: por que Jesus ressuscitado é acolhido pelos apóstolos, pelos discípulos e as mulheres com uma certa estranheza? Parece que é ele, mas parece que não é ele. Por que oscila e habita-nos essas duas realidades? Bento XVI diz: porque parece que é ele, parece, mas é ele, mas de uma maneira e de um modo completamente novo. Por isso a proximidade e a distância. Não é mais aquele amiguinho de conviver com a gente, é o ressuscitado, é o Kyrios, é o Senhor. Você, para estreitar sua proximidade com o Senhor, você precisa, a partir de agora, contar com duas fontes frágeis, com duas pinguelas que parecem frágeis: a igreja e a Escritura. A igreja é frágil e sempre vai ser. A Bíblia também tem um monte de coisa que você lê e pensa assim: mas isso aqui, será que é isso aqui mesmo? Para estreitar sua íntima comunhão com Cristo, você vai ter que aprender a lidar com esta realidade de fragilidade da igreja e da palavra que ela prega e anuncia. E não pense que por causa da fragilidade da igreja ou da palavra que ela anuncia,
Jesus é menos. Quanto maior a nossa miséria, diz Paulo, maior a graça. Quando a nossa fraqueza é abundante, a graça é superabundante. Não tenha medo. Faça ressoar os clamores de alegria pelas tendas do Senhor. Você é essa tenda. Faça ressoar na tenda do seu corpo, da sua alma, dos seus afetos, da sua inteligência, da sua razão, da sua fragilidade física, emocional, espiritual, psicológica. É tenda. Tenda é sempre frágil. Tenda é sempre acampamento provisório. Faça ressoar nessa tenda o clamor da alegria do Senhor, que chegou até você nessa manhã para te dizer: a paz esteja com você. Soprar sobre você um sopro transbordante de um fogo, de uma força nova. Amém. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo. Queria até te propor um exercício. Imagine você, Tomé, sentada, sentado, com suas dúvidas, suas inseguranças, suas fragilidades. Mas dentro de você, apesar de toda dúvida, insegurança, ferida, fragilidade, dentro de você persiste uma luzinha de esperança e de desejo de encontro com o Senhor. Experimente Jesus chegar perto de você e derramar o azeite novo, e você devagar vai recobrando uma luz nova, uma iluminação interior nova. Experimente essa luz nova do ressuscitado. Experimente acender em você a clareza da fé, da vida nova em Jesus. Sinta Jesus sentar do seu lado, por a mão dele na sua mão, e você conduz a ferida de Jesus para tocar as suas feridas, e Ele mesmo é sua cura, Ele mesmo é sua paz, Ele mesmo é seu sopro. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Canta, igreja. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, As feridas do corpo e da alma, do coração e e da mente. minha alma reviverá. Feridas emocionais, psicológicas, afetivas, todas as feridas, Para te Senhor. adorar, Para te louvar. para te louvar. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor Jesus. Curadas, curado. Para
Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Alegra-me com tua paz, com teu E perdão. minha alma reviverá. Vamos cantar. Alegra-me, Senhor. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. De pé, para te adorar. Para te Eleve as mãos. adorar, Erga as mãos. para te louvar. Alegra-me, Senhor. Jesus. Brada, igreja. Irmã. Para te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te peço perdão eu te peço perdão por todas as vezes por todas as vezes que eu deixo que eu deixo minha incredulidade, minha incredulidade, minha infidelidade, minha infidelidade conduzir minha vida conduzir minha vida e me faz ainda e me faz ainda influenciar negativamente os outros. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Hoje eu trago Hoje eu as trago minhas feridas as minhas feridas para que elas sejam curadas, para que elas sejam nas curadas cicatrizes nas cicatrizes vitoriosas vitoriosas que o Senhor traz, que o Senhor traz ressuscitado. ressuscitado. Eu creio firmemente Eu creio no firmemente poder desta marca no poder desta de marca misericórdia de e misericórdia de cura. e de cura. E como Tomé, E como Tomé, eu também renovo minha fé eu também renovo a e minha fé professo. e professo, meu Senhor meu Senhor e meu Deus, e meu Deus, eu necessito eu do necessito seu perdão, do seu a perdão, maior cura. a maior cura. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, acolha a cura do Senhor, aceite ser curada, curado no Senhor.